Êxodo 18, do verso 13 em diante. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés do seu sogro, e este se foi para a sua terra. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, edifica-nos para a Tua graça, glória, que seja isso tão evidente entre nós, que o Senhor seja sempre o centro de nossa vontade e reflexão. Oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. A vida cristã muda a nossa caminhada. Como é interessante aquilo que Deus faz em nós. Num dia especial, Deus toca o nosso coração, muda nossos valores, muda a nossa visão, nós começamos a ver a vida de maneira diferente, há uma transformação interior, algo espiritual, sobrenatural, e nós começamos a entrar pelas portas da igreja aos domingos, e começamos a ouvir a palavra, a instrução, e Deus vai nos mudando, e nós vamos percebendo como é bom experimentarmos essa tranquilidade do Espírito Santo, a ansiedade começa a diminuir, e nós somos abençoados, e a palavra de Deus nos enriquece, nós chamamos pessoas de irmãos, experimentamos essa comunhão, tudo se torna tão diferente nessa caminhada, a vida se torna menos estressante, e aí nós percebemos que dia após dia entramos na presença de Deus e pedimos: Deus nos abençoe, e Deus vai abençoando. Deus vai cuidando das nossas vidas físicas, emocionais, financeiras. Deus está presente, Deus age com o Espírito Santo dele entre nós. Isso faz toda a diferença. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, percebemos que Deus tem muito mais para nós. Deus diz assim: eu não quero apenas abençoar você, eu quero fazer de você uma bênção. Eu quero que você faça diferença na sua casa, nos relacionamentos, no seu trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar, com pessoas que você convive por muito tempo, com pessoas que você convive por pouco tempo. E ele vem com essa palavra, como ele disse para Abraão: sê tu uma bênção. Que maravilha! Percebemos então que Deus tem para nós algo muito maior e melhor. Somos abençoados, mas ele também nos chama para sermos abençoadores. E ele revela isso na Escritura Sagrada toda. Esse livro que nós estamos lendo chama Êxodo. A palavra Êxodo significa saída.
Esse livro foi escrito por Moisés, o próprio Moisés diz isso no capítulo 17 de Êxodo. Mas alguns teólogos até disseram por aí que não foi Moisés que escreveu. Não, esse texto do Êxodo pode ter sido escrito por outra pessoa. Só que tem um detalhe muito importante. Lá em Marcos capítulo 12, Jesus Cristo disse que foi Moisés que escreveu o Êxodo. Se você quiser discutir com Jesus, tudo bem. Eu concordo com ele. De fato, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreve sobre este assunto, o Êxodo, a saída. Saída de quem e da onde? A saída do povo de Israel do exílio, do momento em que ele estava no Egito escravo do faraó. Então, no versículo 1 do capítulo 1 de Êxodo, você vai encontrar o momento histórico da entrada desse povo de Israel no Egito, por causa da fome em Israel. Eles haviam sido convidados pelo faraó do Egito na época para entrar no Egito, dado o testemunho de José, que era a segunda maior autoridade no Egito. E aí, ao entrar, ele recebe, num primeiro momento, toda a alegria, toda a bênção dessa comunhão, mas depois morre o faraó que havia convidado o povo de Israel para viver no Egito, entra outros faraós na história, e eles começam a perseguir o povo de Israel, faz desse povo um povo escravo. Isso tudo está no Êxodo. E Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo da escravidão e levar o povo para a libertação. O último versículo de Êxodo, vamos lá para você ver, Êxodo no capítulo 40, verso 36, diz: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então, no primeiro versículo, a entrada na escravidão. O último versículo, como Deus guiou o povo depois da escravidão. Esse é o livro de Êxodo. Mas o que tem no meio desse livro, no meio dessa história, que pode nos ajudar na nossa caminhada? Existe a história de homens e mulheres, tão pecadores como eu e você, tão falhos quanto eu e você, mas que descobriram a alegria de não apenas ser abençoados, mas também serem abençoadores. E nesse momento, no capítulo 18, nós vamos encontrar um homem chamado Jetro. Jetro tinha uma filha chamada Zípora. Quando Moisés saiu do Egito sozinho, fugido do faraó, e entra na região dos midianitas, ele encontra Zípora. Zípora olhou para Moisés, Moisés olhou para Zípora, ela solteira, ele solteiro. E o sogro olhou para Moisés e disse: pode casar com a minha filha. Então Jetro deu Zípora, sua filha, em casamento a Moisés. Daí nós encontramos um momento muito interessante, que é a chamada de Deus para Moisés ir lá no Egito e resgatar o povo. Vamos dar uma olhada agora no capítulo 18, a partir do verso 1. Nesse momento, Jetro encontra Moisés, depois dessa libertação, e percebe algumas coisas. Existem alguns relatos interessantes aqui no capítulo 18, sobre esse momento em que Jetro encontra Moisés. Capítulo 18, versículo 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este la enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, o filho mais velho de Moisés e Zípora, que significava fui peregrino na terra estrangeira, e o outro mais novo que chamava Eliezer, que significava o nome dele, o Deus de meu pai, foi a minha ajuda que me livrou da espada do faraó. E Jetro, então, o sogro de Moisés, versículo 5, vai com a mulher de Moisés e os filhos para encontrar Moisés. E esse encontro é muito bonito, porque quando eles se encontram, há uma relação de muito afeto, muito carinho, muita alegria. Diz o versículo 7 que Moisés vai até o encontro do seu sogro e, ao encontrar o seu sogro, ele se inclina, beija seu sogro e começa a perguntar um pelo outro: como é que você está? Pelo bem-estar. E eles entram na tenda e vai ter agora um jantar. Imagina que coisa linda, depois de muito tempo sem se ver, o sogro encontra o genro, e é um encontro bonito.
o encontro cheio de afeto. 2 homens de Deus, percebendo a ação de Deus sobre eles. Versículo 12, Jetro escuta de Moisés todo o testemunho. Qual foi o assunto do jantar do sogro com seu genro? Tudo que Deus tinha feito na história da libertação do povo de Israel. Fica imaginando Jetro sentado e falando: fala, meu genro, e o genro contando a história da libertação. E aí, meu sogro, quando eu cheguei no Mar Vermelho, o mar se abriu, ficaram 2 colunas, e Jetro, que coisa maravilhosa, né? E passamos com mais de 1 milhão de pessoas e entramos pelo deserto. Deus me colocou na liderança de tudo isso, e Deus foi sustentando e derramando comida sobre nós e levantando água, e o sogro glorificando a Deus. É isso que o texto conta. E diz aí no versículo 12 do capítulo 18, que então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Que coisa linda, que jantar, que festa, que celebração. E já sabe, né? Crente reunido, testemunho das bênçãos vira culto. Virou culto. E ali está o povo agora cultuando. E onde o povo de Deus se reúne para cultuar, tem comida. A tradição é antiga, né? E eles estão ali louvando a Deus. Qual a primeira coisa que a gente aprende com Jetro nesse primeiro momento? Se nós queremos abençoar pessoas, nós precisamos reconhecer a ação de Deus na história da vida das pessoas. E com alegria, louvar ao Senhor. Jetro não pensou outra coisa. Jetro não disse assim: esse genro meu agora vai ficar insuportável. Não passou na cabeça de Jetro o seguinte: esse menino está se achando. Jetro não pensou assim: eu preciso arrumar um jeito de abaixar a bola de Moisés, senão minha filha não vai aguentar esse homem. Ele não fez nada disso. Ao ouvir a ação de Deus, o sogro diz: glória a Deus. Vejo que Deus está abençoando sua vida. Vejo que Deus está cuidando dos seus passos. Reconheço que Deus está com você. Essa é uma atitude de muita humildade. Porque nós sabemos que, via de regra, corremos o risco de pessoas mais velhas olharem para os mais jovens apenas como aqueles que devem aprender, que nunca tem nada para nos ensinar. Mas não é assim diante de Deus. Segunda coisa, versículo 13, diz que Jetro se assentou para ver Moisés trabalhar, e ele viu Moisés julgando o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, do começo do amanhecer até o entardecer, como começava a escurecer o dia. Ficava uma fila enorme na porta da tenda de Moisés, trazendo todas as dúvidas, todas as questões. Moisés julgava uma a uma. Eram coisas simples, às vezes coisas mais sérias, uma a uma. Eram coisas bobas, diz a Bíblia sobre isso, e eram coisas mais graves. Mas o que acontece é que quando o sogro de Moisés percebe isso, ele olha e pergunta para Moisés: o que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você se assenta só diante desse povo todinho que está em pé diante de você? Jetro mostra que para ajudar pessoas, para ser bênção na vida de pessoas, nós precisamos entender as dores e os desafios dessas pessoas. Jetro não se alegra com o estresse da agenda de Moisés. Jetro não diz assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu um genro trabalhador, um genro que vai de manhãzinha para o serviço e só à noite volta para casa estressado, cansado. Glória a Deus que minha filha não se casou com um preguiçoso. Não é assim que ele vê a questão. Ele se preocupa com o seu genro, não apenas com o seu genro. Como ele é um homem abençoador, Jetro se preocupa com o povo. Então nós temos um homem que tem a humildade para ver a ação de Deus na vida do seu genro e glorificar a Deus por isso, mas também tem de Deus sabedoria para perceber os limites que seu genro estava ultrapassando
na sua saúde, apesar de bem intencionado, e na saúde do povo, apesar da humildade do povo em ouvir os conselhos de Moisés. E aí o versículo 15 e 16 diz que Jétro faz uma outra coisa. Ele nos ensina a ouvir o outro. Porque depois que ele faz as perguntas, diz o verso 15 e 16, Moisés responde. E Moisés responde ao seu sogro dizendo: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus quando tem alguma questão, eles vêm até mim para que eu julgue um e outro e declare os estatutos de Deus. E Jétro sabia da resposta, mas ainda assim deixa Moisés falar e ouve atentamente. Se nós queremos ser bênção na vida das pessoas, nós precisamos aprender a ouvir as pessoas, fazer as perguntas certas e ter a paciência para ouvir. Nós somos uma geração, principalmente no século XXI, que fala muito e escuta pouco, publica muito e lê pouco. E aí, Jétro vem nos ensinar: se você tem interesse na vida de alguém, pergunte, mas aguarde para ouvir a resposta. Não fique apenas dando conselhos, falando, escute as razões, escute o que o outro quer dizer, ouça o coração da outra pessoa, veja o que o outro vai dizer. E isso que Jétro nos ensina. E aí, ele usa palavras de amor e cuidado, do verso 17 até o verso 20. Quais são as palavras de amor e cuidado que Jétro diz para Moisés, o seu genro? Ele diz o seguinte: primeiro, não é bom o que fazes. A primeira coisa é que Jétro é honesto para falar para Moisés: o que você está fazendo não é bom. E Moisés ouve, não se rebela. Moisés poderia ter dito para Jétro: espera aí, Jétro, entre eu e Deus, eu sou mais eu. Ele não fez isso, óbvio, porque ele era um homem humilde diante do Senhor. Mas ele também não fez um outro passo comum, que seria: Jétro, entre eu e você, diante de Deus, sou mais eu. Eu que levei esse povo, eu que cruzei o Mar Vermelho, eu que escrevi os estatutos, eu que tenho a revelação direta. Ele não faz isso. Por que Moisés humildemente ouve uma palavra tão dura? Não é bom o que você está fazendo. Porque antes dessa palavra, ele já tinha sentido por parte do seu sogro amor, respeito, carinho, um ouvido atento para suas palavras, e por isso ele estava pronto para ouvir: não é bom o que você está fazendo. Porque eram palavras recheadas de carinho, e ele sabia disso. Versículo 18: minha preocupação, diz Jétro para Moisés, é que você vai desfalecer, você vai perder forças, você vai se estressar, você vai fazer mal para a sua saúde, e olha, vai fazer mal, diz o verso 18, para o teu povo também. Porque também não era para o povo algo produtivo ficar numa fila o dia inteiro para ouvir uma resposta. Vocês gostam de ficar em fila o dia inteiro? O que acha da ideia de ficar numa fila o dia inteiro para ouvir uma resposta? Eu queria falar com os pastores da igreja: entra na fila, ela agora está lá no Jardim Botânico, né? Lá pelas 6 da tarde, 7 da noite, ele te atende. Isso não era uma boa coisa. Ele vai dizer que está pronto para propor alguma coisa nova para ele. Versículo 19: ouve, eu vou te aconselhar. Mas aí Jétro dá outra palavra de sabedoria: o que eu vou te aconselhar, meu desejo é que Deus seja contigo. Ou seja, ore a Deus e veja que se o meu conselho é realmente um conselho de Deus para você. Jétro tem essa humildade: minha palavra vem, mas olha, ore e veja se essa é a vontade de Deus para você também. E ele diz no versículo 20: ensina os estatutos, ensina as leis, faz esse povo saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Então Jétro não apenas critica, não apenas tem um coração amoroso, mas ele faz a quinta coisa importante quando a gente quer ser abençoador na vida de outra pessoa: você propõe uma solução. Você não apenas diz: olha, eu te amo, eu sei que está difícil, eu sei que está dura a sua vida. Não. Eu te amo, eu sei que não está fácil, quero te ouvir. A pessoa diz: quero te dizer uma coisa, o que você está fazendo não é correto, ore até peça a Deus se isso é uma palavra dele ou não para você, mas deixa eu te propor uma solução. Aí ele propõe a solução, versículo 21. Jétro diz para ele: fuja do problema,
abandona esse povo à noite, pega a sua família e vaza. É isso que ele fala? Não. Tem já uns burrinhos ali preparados, uns camelos, né? Dá uma fugida da questão. Não. Vou propor uma solução para você. Primeiro, procura entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. 3 características de uma grande liderança. Vou repetir para você gravar. Se você procura líderes na sua empresa, no seu trabalho, no seu escritório, ele tem que ter 3 Cs. 3 Cs. Quem inventou isso foi Jetro. Ele tem que ter competência, ele tem que ter caráter, ele tem que ter compromisso. São os 3 Cs da liderança: competência, caráter e compromisso. E é isso que Jetro vai ensinar para Moisés aqui. Isso é maravilhoso. Ele diz: procura entre as pessoas homens capazes. Primeira coisa, gente que tem competência, gente que sabe fazer aquilo que se propõe a fazer. Segunda coisa, homens que são tementes a Deus, que têm caráter. Terceira coisa, homens de verdade, que aborreçam a avareza, gente que tem compromisso. Hoje, no culto das 9 horas, eu citei o Estevão e vou citar de novo, porque já está acostumado a tomar pancada aqui. Quando você procura uma pessoa, você tem que ter 3 Cs. Não adianta ter 2 Cs, tem que ter os 3. Então, o Estevão está aqui, é o nosso pianista. A gente chama o Estevão e ele vem e ele tem compromisso. Ele está aqui todo domingo para tocar. O Estevão tem caráter, é um homem de Deus, então ele tem compromisso e tem caráter. Ele está aqui, só que ele não tem competência, toca mal para burro. Ninguém aguenta. Logo, logo as pessoas vão procurar o pastor, o homem é desafinado. Mas vamos supor que ele tenha competência. É um dos melhores pianistas que eu conheço, isso é verdade. Vamos supor que ele tenha caráter. Ele toca bem e é um homem de Deus, mas ele não tem o 3º C, que é compromisso. Domingo, igreja reunida, o homem com caráter, o homem com competência, não veio. Cadê o pianista? Não veio. Por quê? Não, porque hoje ele acordou e resolveu dar uma volta na praia de Ipanema. Então ele tem caráter, ele tem competência, mas ele não tem compromisso. Na hora que você espera dele, ele não aparece. Não adianta. Também, em último lugar, não adianta. Ele tem o compromisso de estar aqui, ele tem a competência para tocar bem, mas não tem caráter. Acaba o culto, vai para o baixo gávea e se esborracha em bebida. Já está tudo acertado entre nós, né? Graças a Deus que o Estevão está aqui, tem os 3 Cs, senão não estava sentado ali naquele banco. É isso que Jetro fala, é isso que Jetro ensina. Moisés vai atrás desses homens que tenham a competência, sejam capazes, tenham caráter, sejam tementes a Deus e tenham compromisso, não são dominados pelo dinheiro. Ninguém pode servir a 2 senhores. O avarento jamais servirá a Deus. A igreja de Jesus Cristo só chegou até aqui, passando pelos milênios, em tantas culturas diferentes, porque nós, aqui, povo de Deus, não somos avarentos, senão a igreja não se sustentaria. E aí, ao falar isso, ele propõe: escolha chefes de 1.000, de 100, de 50 e chefes de 10. Na mente de Jetro há um organograma de gestão de pessoas, de gestão administrativa que até hoje é seguido. Ele estabelece uma norma, porque isso vinha de Deus, era um homem de Deus, era um homem que amava o próximo. O que acontece? Qual é o resultado disso? Moisés ouve o sogro, isso é um milagre. Mas o sogro era um homem de Deus. E o povo de Israel progride na sua caminhada, e você tem um Moisés que consegue levá-los até a porta da entrada da terra prometida. Isso é uma bênção histórica. Quando nós olhamos para o Êxodo, nós temos que nos lembrar que o Êxodo, ele está repleto de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos tirou da escravidão. O Êxodo tipifica isso. Jesus Cristo está também tipificado na pessoa de Moisés.
Deus levantou um libertador para tirar o seu povo da escravidão e levar para a terra prometida. Jesus Cristo também está tipificado no Êxodo, porque no Êxodo, para que o povo saísse do Egito, foi necessário a morte de um cordeiro, derramamento de sangue de um cordeiro. Eles pegaram o sangue desse cordeiro e passaram nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não passasse naquela casa. É muito linda essa figura, porque nas portas, nos umbrais das casas, se escreviam orações aos deuses egípcios, para que eles protegessem as pessoas dentro daquela casa. Casas que não tivessem escritos aos deuses egípcios nos umbrais, a morte chegaria até lá. Deus vira para o povo e diz: vocês vão matar um cordeiro, vão pegar um sangue, vão passar esse sangue nos umbrais, ou seja, vão apagar aquela oração aos deuses escritos nesses umbrais. Olha que coisa forte isso. Ou seja, vocês vão ficar completamente desprotegidos pelos deuses egípcios. E o povo fez isso, para mostrar que a fé deles não estava nos deuses do Egito, mas no sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro apontava para Jesus, o Cordeiro Santo, que derramaria o seu sangue na cruz do Calvário para nos livrar da morte. O Êxodo está repleto de Jesus Cristo. O maná que desce do céu e que Jesus diz: eu sou o pão da vida. O Êxodo aponta para Jesus e diz que todos nós fomos libertos do império das trevas e da escravidão das trevas para uma nova vida, abençoados e abençoadores. E o que a gente leva para casa? Esses 5 pontos importantes de Jétro para nós. Primeiro, se você quer ser abençoador na vida de alguém, veja Deus na história da vida dessa pessoa. Deus age na vida de outras pessoas, não apenas na nossa. Veja Deus agindo, interprete a ação de Deus na vida dessas pessoas. Segundo lugar, entenda as pessoas, suas dores, seus desafios, suas frustrações, seus sonhos, sua luta. Ouça com carinho. Pessoas precisam ser amadas e se sentirem amadas. Entenda isso. Jétro nos ensina a ouvir a resposta do outro, a opinião do outro. O que ele tem para dizer diante das perguntas que nós colocamos diante dele. Quarto, Jétro nos ensina a ouvir com amor e trazer palavras doces, falando e explicando do amor de Deus, celebrando juntos em comunhão. E por último, Jétro nos ensina a apontar soluções sábias, dizendo para as pessoas: em primeiro lugar, ninguém faz nada sem Deus. Em segundo lugar, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra, que é verdade e vida. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, a alegria de sermos abençoados, mas também sermos instrumentos nas Tuas mãos para abençoarmos outras vidas, com palavras que vêm de Ti, com instrução segundo a Tua graça e para a Tua glória. Ó Deus, faz o Teu povo um povo diferente no meio dessa sociedade tão perdida no egocentrismo, no materialismo, no consumismo. Que o Senhor nos use, ó Deus, como instrumentos aí fora, para com alegria proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo, que nos resgatou das trevas para a luz, de uma vida sem sentido para uma vida cheia de propósito. Oramos agradecidos pela Tua bênção, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. E oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.